Guerra às dívidas. Isso mesmo que você ouviu. Guerra às dívidas. Acredita-se que 70 milhões de brasileiros estão endividados no nosso país. 70 milhões. Qual é a razão? Qual é a razão de tantas pessoas estarem endividadas? A primeira razão, sem dúvida, é o excesso de crédito que nós recebemos, que as pessoas recebem. Créditos de cartões de crédito de banco, de lojas, crédito de lis especial, crédito de financiamento. Então, a primeira razão do endividamento é o excesso de crédito. Um crédito que acaba sendo uma extensão do salário e não propriamente o salário em si que a pessoa dispõe para usar durante o mês. Então, fora o excesso de crédito que as pessoas têm, existe o fator emocional e comportamental que cada um tem dentro de si na hora que recebe o dinheiro. Alguém disse que mais importante do que ter o dinheiro é gerenciar esse dinheiro, o que não é uma tarefa tão fácil, porque nós somos uma mistura de várias coisas. Falta de educação financeira, falta de controle emocional na hora de gastar, e sem contar o excesso de marketing nos induzindo a consumir e trabalham diretamente nos nossos desejos para que, de alguma forma, a gente consuma. E esse consumo vai gerar problemas na nossa renda, no nosso salário, o que vai gerar uma série de dívidas. Dívidas é uma coisa terrível, porque ela tira o sono, ela divide famílias, ela separa casais, ela traz uma série de transtornos que prejudicam o indivíduo como um todo, física e emocionalmente. Mas como eu posso fazer guerra às dívidas? Eu tive uma experiência muito difícil da pandemia para cá. E houve um acúmulo de dívidas. Eu tinha 28 apontamentos no Serasa, numa SPC. E o que eu fiz? Eu decidi que eu ia fazer uma guerra às minhas dívidas. O que é uma dívida? Exemplificando, se um boleto vence hoje e você não pagou, amanhã já é uma dívida. O que eu fiz? Eu fiz uma lista de todos os apontamentos que eu tinha. E depois dessa lista, eu classifiquei da menorzinha para a maior. E encarei que cada uma dessas dívidas fosse um inimigo que eu tinha e que eu tenho que vencer. Foi uma luta árdua, porque eu tinha que usar a sobrevivência, aluguel, água, luz, internet, e adequar isso ao pagamento das dívidas. Primeira coisa que você tem que fazer é ter uma anotação de tudo que você ganha, de tudo que você gasta e classificar esses gastos. Saber exatamente para onde o seu dinheiro está indo. Se ele entra, você tem que anotar quando entra, e o que sai você tem que anotar. E exercer um controle, uma gestão de cada conta. E ir pagando os apontamentos que você tem da menorzinha para a maiorzinha. No meio dessa caminhada, você vai ter que negociar
com essas instituições e você não vai ceder nas primeiras pressões que eles vão fazer. Mas você vai determinar no seu coração que você quer vencer esta guerra contra as dívidas. Eu estou falando de uma forma simples, mas você pode ter o controle das suas contas, dos seus gastos em um caderno, em uma planilha de Excel ou num programinha de celular. Não importa, mas é importante que você tenha as anotações do que entra, do que sai, quanto vai para a água, quanto vai para a luz, quanto vai para a internet. Tudo isso você tem que anotar. Contas do mercado, tudo que você compra. Eu anoto tudo hoje. Eu não era assim. Mas eu fui lendo, fui estudando sobre educação financeira e eu venho aprendendo cada dia algo novo de como ajustar a minha receita, as minhas despesas e o que sobra. Agora eu já estou começando a fazer alguns investimentos pequenininhos, mas eu estou fazendo. Então existem a lei do ganhar, a lei do gastar, a lei do poupar e a lei do investir. Então hoje eu estou falando de forma breve, mas eu queria ampliar isso aqui. Falar do nosso lado emocional na hora de comprar. Os impulsos que nós somos submetidos pelo marketing, pelas lojas, pelas grandes corporações, para se endividar. Então, o primeiro passo para vencer as dívidas é um desejo no coração de querer vencer. Porque quando você colocar isso no seu coração verdadeiramente, que você quer pagar os seus credores, Deus, de alguma forma, vai lhe ajudar, vai lhe dar sabedoria, vai lhe dar inteligência para você fazer guerra às dívidas. Guerra mesmo. Cada continha atrasada é um inimigo que você tem que vencer. Hoje eu controlo as minhas contas numa planilha de Excel. Uma planilha simples que tem vale e tem pagamento. E eu vou ajustando para que sobre, para que eu possa usar essa sobra em alguma compra que eu precise. E uma coisa que eu aprendi muito na Bíblia é que existe diferença entre necessidades e desejos. A necessidade Deus sempre vai suprir, mas desejos não. E são esses desejos que muitas vezes nos levam ao endividamento, nos levam a entrar em situações difíceis. Não tem mal nenhum você ter entrado numa dívida. Não tem mal nenhum. Não se sinta culpado, não se sinta chateado, mas tome a decisão de vencer essas dívidas. De vencer uma a uma. Não se preocupe com o montante. Faça uma lista. Existem órgãos aí que você pode tirar a lista. Você vai numa associação comercial, eles tiram uma lista. Aí você pega aquela lista com a canetinha vermelha e canetinha amarela e vai anotando. Vou pagar essa aqui. Pagou essa, vai para de cima. Vai chegar um momento em que você vai respirar. Então, faça guerra contra as dívidas. Olha, nós temos que pagar as nossas dívidas. Está escrito em algum lugar da Bíblia que diz que a gente não deve dever nada a ninguém, a não ser o amor. Então, proponha no seu coração o desejo de vencer as dívidas, de fazer guerra às dívidas, tá bom? Eu vou ficando por aqui, um grande abraço, mas eu gostaria de pedir que Deus abençoasse a sua vida, que Deus abrisse um caminho onde não existe um caminho e abrisse uma porta onde não existe uma porta. Então, eu quero que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça e que Ele te ajude, tá bom? Deus abençoe. Fica com Deus.